A eleição da primeira mulher na história do Brasil para ocupar a presidência da República mereceu ampla repercussão tanto no Brasil quanto em âmbito internacional. Outro ponto altamente significativo está representado pelo fato de ocupar a vice-presidência da República, um político oriundo desta casa e que, à época da campanha e da eleição, ocupava a presidência da Câmara. Isto contribui para estreitar os laços entre o Executivo e o Legislativo em benefício de toda a nação. Reafirmamos aqui uma sensação já manifestada de que, ao visitar a chamada Casa do Povo, como se fez a referência o deputado Chico Lopes há pouco, ao visitarmos a Casa do Povo, nos sentimos na nossa própria casa, porque a Anfip, em seus 61 anos de existência, completados neste mês de abril de 2011, sempre teve a sua história voltada não apenas para os interesses corporativos, mas também para os legítimos interesses do povo brasileiro, para suas angústias, para suas reivindicações, para os direitos já consagrados em lei, mas que tantas vezes, contraditoriamente, têm que ser reforçados nos tribunais. São tantos e tão diversificados os problemas de alta relevância enfrentados no dia a dia que se tornaria cansativo citá-los todos, mas certamente nunca é demais lembrar que somente a união de forças e o debate permanente de ideias haverá de construir um novo Brasil do qual todos possamos nos orgulhar. E é nessa direção que a Anfip caminha ao procurar diálogo com o Parlamento em uma época em que os conflitos se avolumam e que se diversificam os interesses pessoais, sufocando muitas vezes a cristalina noção de que a vida tanto mais será boa quanto for boa para todos, sem que haja na sociedade os desamparados, os desassistidos. Falamos há pouco da aproximação entre o Executivo e o Legislativo, mas, nesse sentido, podemos falar também a proximidade que deve sempre preponderar entre a Anfip e o Parlamento brasileiro, ancoradouro das aflições, das preocupações, das angústias do povo diante de problemas cada vez mais sérios e inquietantes. É exatamente neste ponto que surge a necessidade de se destacar a importância do serviço público, que já foi destacado aqui no discurso anterior, como arcabouço de apresentar e viabilizar soluções consistentes e duradouras que ofereçam à nação brasileira o suporte indispensável à superação de realidades que nos afetam e que dão margem a uma gama de inquietações, muitas vezes elevadas à condição de insuportáveis. Há ainda, infelizmente, em nossa sociedade, uma incompreensão desmedida em relação ao caráter imprescindível da presença do Estado para a solução dos problemas coletivos. Não se está aqui advogando qualquer ofensiva contra a iniciativa privada. Muito pelo contrário, a Anfip sempre se posicionou claramente a favor do empreendedorismo como elemento indispensável ao progresso, mas nos entristece a campanha que ainda hoje persiste contra a figura do servidor público, apontado injustamente como atravancador dos serviços e dos avanços requeridos pela nação, quando, na realidade, o seu papel é exatamente o de oferecer sustentação e impulso à construção de um novo amanhã. O fato que ainda há muito a se fazer e muito a avançar para chegar-se a um ponto de adequação que ofereça esse real suporte à sociedade. Mas não é a propagação de visões maniqueístas e tantas vezes preconceituosas que nos conduzirá ao melhor caminho. Essas visões, sim, é que representam um entrave ao aperfeiçoamento das estruturas indispensáveis e reconhecidamente predestinadas a exercer o papel de relevância ímpar na construção dos alicerces consistentes para o alcance do progresso e da conquista da paz social. Dizíamos há pouco e repetimos hoje que nos sentimos em casa, porque não há nada melhor do que o local para se debater os interesses do povo do que a própria Casa do Povo. E a Anfip, embora seja, em primeiro lugar, representante dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, é uma entidade especialmente preocupada com o Brasil e com o seu povo. Por isso mesmo, se faz presente em todos os fóruns,
nos quais se discutem os problemas da nação brasileira como interlocutora respeitada e respeitosa, apresentando estudos e cenários para soluções que não se limita a meros paliativos. Neste sentido, ao completar 61 anos de existência, a Anfip reafirma a sua condição de que está no Parlamento brasileiro, o eixo onde podem emanar as soluções que a nação tanto requer. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil têm um lugar de destaque nessa história. São eles que garantem os recursos para a implementação das políticas públicas necessárias ao progresso do país. São, indubitavelmente, componentes da carreira de Estado que merecem o reconhecimento e o respeito da sociedade em seu papel de fortalecer a luta contra as desigualdades e as injustiças, razão pela qual, como representante da Anfip, lanço aqui, para finalizar, o apelo que as nossas justas reivindicações, pelo fortalecimento da carreira, pela construção de um arcabouço jurídico que dê respaldo às nossas atividades, de maneira soberana e independente, encontre eco no Parlamento brasileiro, de maneira a possibilitar, de forma cada vez mais segura e certeira, o progresso que todos nós almejamos. Que nos próximos anos possamos festejar sempre a consagração de todos estes ideais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge César Costa, pelo excelente discurso, também pelo trabalho frente à Anfip. Gostaria também de registrar a presença da Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, do senhor Marcos Milanês, diretor secretário-geral do Sindicato dos Telefônicos de São Paulo, de Ricardo Lacerda de Godoy, que é diretor da Organização Mundial de Estados, Municípios e Províncias. Chamo agora para fazer uso da palavra o Dr. Pedro Dietrich, coordenador da mesa do Conselho de Representantes da Anfip. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, colegas da Anfip, colegas das demais entidades, da COBAP e de outras representatividades da sociedade brasileira. Na qualidade de coordenador do Conselho de Representantes da Anfip, que reúne os 27 presidentes de associações dos estados, só me cabe aqui trazer a informação para que conste do plenário e do conhecimento de todos, de que nós, presidentes das associações estaduais, temos o encargo e o anseio de estarmos presentes às atividades que a Anfip desempenha e exerce com muita eficiência e com muita respeitabilidade nesses seus 61 anos de vida. Essa história da Anfip não é a história de uma pessoa, não é a história de um estado e muito menos a história de um pequeno grupo. É uma quantidade de gente que vem há 60 e poucos anos trabalhando com afinco, trabalhando com responsabilidade, fazendo estudos técnicos que tornaram a entidade respeitada a nível nacional e a nível internacional. Honra-nos estar falando em nome de uma entidade com tamanho grau de respeito e de sintonia. Desejo também ser breve, fazer minha homenagem ao deputado Benevides, que eu conheço desde a época em que me elegi presidente da Anfip, em 1981, que ele já estava no Senado tendo as suas atividades e que foi de uma extraordinária cooperação conosco na famosa emenda do Collor, em 1993. Finalmente, para ser breve, agradecer também a lembrança do deputado Arnaldo Faria de Sá em convocar essa reunião para que possamos festejar nós todos juntos, perante esse congresso que tem sido o ponto de apoio principal da respeitabilidade e do reconhecimento dos trabalhos da Anfip na vida brasileira. E agradecer aos colegas aqui presentes essa oportunidade que nós temos e que se repita por muitos e muitos anos,
para êxito e para eficácia da nossa entidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Gostaria agora de passar a palavra para o doutor Floriano Martins de Sá Neto, que é presidente da Fundação da Anfip de Seguridade Social.